E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Feliz sábado, povo de Deus. É muito bom estar aqui com vocês nessa manhã para meditarmos um pouquinho sobre as maravilhas que Deus tem reservado para mim e para você. Antes, porém, feche seus olhos, nós iremos conversar com Deus. Nós iremos orar. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos guiado. Independente, ó Deus, da situação em que vivemos, o Senhor está conosco, nos mantendo, nos protegendo, e o Senhor está avançando na sua obra. Obrigado pela vida de cada filho teu. E que essa mensagem que iremos nesse momento estudar, ela possa achar um espaço em nosso coração e que também possamos praticá-las. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Deixe aberta aí a sua Bíblia. Vale salientar que estamos passando por um momento muito difícil. Mas eu queria te dizer que não perca as esperanças. As esperanças, elas devem permanecer vivas. Vitalize a esperança. Mas, pastor, como ter esperança em um momento que nós estamos vivendo? É difícil de falar de esperança. É difícil de ter esperança nesse momento. Mas é possível sim. Marcos capítulo 5. A partir do versículo 25, nós temos aqui uma história fantástica. E começa dizendo assim: ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante nas mãos de muitos médicos e despedido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo de mal a pior. Nós temos aqui uma fotografia de uma mulher que estava sofrendo. E essa fotografia nos mostra a mulher estava com hemorragia. A mulher estava sofrendo durante 12 anos. E que tipo de hemorragia é essa? Segundo a medicina, ela sofria de menometrorragia. É uma hemorragia excessiva, fora do seu período. Ou seja, a mulher estava com seu período menstrual ativo há 12 anos. 12 anos liberando sangue. 12 anos sofrendo. Mas você pode dizer assim, mas isso não é uma coisa muito grave? O sangue está saindo, eu vou ali na torneira, me lavo, tomo meu banho e fica tudo bem. Os queridos, estamos falando aqui em uma época onde não existia água encanada. Essa mulher, ela não podia se lavar no momento que quisesse, porque não existia água encanada. E vale lembrar de que essa mulher, ela vivia em uma época onde quem sofria com esse mal era como se estivesse leprosa. Ela não podia viver na sociedade, dentro da cidade. Ela tinha que viver fora da cidade. Portanto, essa mulher do fluxo de sangue era uma mulher que estava aislada, estava vivendo fora da cidade. Ela não podia ter contato. Por quê? Segundo a tradição judaica, uma mulher que estava com seu período menstrual ativo não podia nem sequer tocar em um ser humano. Porque se tocasse, a pessoa que era tocada era considerada imunda, impura. Então a mulher não podia tocar. Por esse motivo, ela tinha que viver afastada. Agora, será que essa mulher tinha filhos? Não sabemos. Mas mesmo que tivesse, ela tinha que estar vivendo fora. Tinha marido? Também não sabemos. Mesmo que tivesse marido, ela também tinha que deixar o seu marido na cidade e ficar fora da cidade. Meus queridos, aqui nós temos um retrato de uma mulher sofredora. Agora observe, ela vivendo fora da cidade, a Bíblia diz que a mulher gastou todo o dinheiro que tinha para curar o seu mal.
Quem sabe se fosse hoje, ela procurasse os hospitais mais importantes da cidade. O Hospital da Bahia, o Hospital Aliança, o Hospital São Rafael, o Hospital Aeroporto e outros mais. Mas é fato de que a Bíblia apresenta que a mulher gastou todo o dinheiro que tinha. Se ela gastou o dinheiro, ela não tinha mais suas economias. E quando não se tem dinheiro, não tem amigo. Infelizmente, quando temos dinheiro, quando somos alguém ou quando temos algo a oferecer, nós temos amizade. Mas quando tudo isso se acaba, acabou a amizade. O fato é que a mulher estava vivendo fora da cidade, sem ter contato com ninguém. E quem alimentava ela? Não sabemos. Será que ela tinha amigos que ia lá e dizia assim, toma aqui um prato de comida, tome aqui um alimento, tome aqui uma água? Meus queridos, essa mulher, ela só podia entrar na cidade uma vez por dia. E observe que aquelas talhas de água não eram pequenas, eram talhas grandes de barro muito pesado. Então, creio eu que ela não conseguiria carregar uma talha daquela cheia de água, pelo menos ali um pouquinho acima da metade. Mas ela, para se alimentar e para beber, ela tinha que entrar na cidade para buscar água, porque o poço só estava dentro da cidade. E agora? Eu não posso ter contato com ninguém. Ela só poderia entrar uma hora, e essa hora era meio-dia. Imagine o sol escaldante, o sol na sua cabeça queimando, e nesse momento ninguém iria para o poço buscar água. Era o momento que essa mulher, rejeitada, vivendo afastado, ela ia para beber água no poço meio-dia. Que situação! Se eu fosse essa mulher, eu não tinha mais esperanças. O Espírito de profecia diz assim, que essa mulher não tinha mais esperanças. Meu amigo, como ter esperança? 12 anos, dia após dia, sofrendo, dia após dia sendo rejeitada, as pessoas olhando para ela de lado. E quem sabe dizendo assim, você é uma pessoa indigna. Como ter esperanças? Você ouvindo das pessoas palavras que desmotivam você. Você olhando olhares que desmotivam você. E você vendo que a medicina da época não conseguia curar o seu mal. Vitalize a esperança. Ainda é tempo de ter esperança, de vitalizar. É tempo de ter esperança, meu querido. Só que nós temos aqui um segredo. Aliás, 3 segredos. Nessa manhã, eu queria te mostrar aqui na Bíblia 3 segredos para ter esperança. 3 segredos para ter a vitória. Aqui no versículo 27, nós temos o seguinte: tendo ouvido falar sobre Jesus. Em algumas versões diz assim, tendo ouvido a fama de Jesus. O primeiro passo para ter a vitória é ouvir falar de Jesus. Você que está aí na sua casa, você que está aí no seu trabalho, você que está ouvindo essa mensagem em um lugar que não seja a sua casa, quem sabe no trabalho, quem sabe em outro local. Mas você já ouviu falar de Jesus? Se já, parabéns. Esse é o primeiro passo para ter a vitória. Se não, busque alguém que te fale de Jesus. Aqui diz que, tendo ouvido falar de Jesus, alguém disse para essa mulher, olha, eu conheço alguém que pode curar as suas feridas. Eu conheço alguém que pode te salvar. Então a mulher ouviu falar de Jesus, o primeiro passo. Aqui no versículo 27, ainda lendo, o segundo passo diz assim, e veio por detrás dele entre a multidão. O primeiro passo é ouvir falar de Jesus. O segundo passo é ir ao encontro de Jesus. Primeiro passo qual é? Ouvir falar de Jesus. Segundo passo, ir ao encontro de Jesus. Mas observe que diz que veio por detrás dele entre o quê? Uma multidão. Jesus não andava sozinho. Ele sempre estava cercado de pessoas que queriam ver os milagres. Jesus nunca estava só. Então o texto sagrado diz que e veio por detrás dele entre a multidão. Então vamos recapitular.
a mulher ouviu falar de Jesus e foi até o encontro de Jesus. Ela sabia que Jesus iria passar naquele local e disse: eu vou ficar aguardando, porque quando passar a multidão, eu toco em Jesus. Mas só que a multidão é compreendida por muitas pessoas. Segundo a Polícia Militar do nosso país, multidão é quando existe pelo menos 1.000 pessoas. E segundo relatos bíblicos, quando se fala multidão é quando tinha aproximadamente 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. O fato é, se é 1.000 ou se é 5.000, Jesus estava com muitas pessoas. E não era fácil para uma pessoa como essa mulher, que não poderia tocar em ninguém, chegar a Jesus. Mas o texto sagrado diz que e veio por detrás dele entre a multidão. Então, o segundo passo. Agora, o terceiro passo. E tocou-lhes as vestes, ou tocou-lhes o manto. Primeiro passo, vamos repetir. Ouvir falar de Jesus. Segundo passo, ir a Jesus. Terceiro passo, tocar no seu manto. Aí no versículo 28 ela diz assim: porque dizia, se eu tão somente tocar as vestes, ficarei curada. Olha que fé. A mulher não tinha esperança há 12 anos e de repente ouviu falar de Jesus, as esperanças voltaram, foram vitalizadas as esperanças no seu ser. Se eu tão somente tocar as vestes, ficarei curada. A gente diz assim: poxa, mas que fé tremenda. Além da fé, essa mulher tinha a plena certeza de que não poderia conversar com Jesus. Ela não poderia tocar na mão de Jesus. Porque, lembre que ela era uma mulher rejeitada pela sociedade. Ela não era bem vista por conta do seu mal. Ela não podia conversar com nenhum ser humano. Ela vivia como se fosse um bicho. Ela não podia tocar em nenhum ser humano. Então, vendo as suas limitações, ela pensou: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Ela percebeu de que ela não era digna de falar com Jesus. Então ela pensou assim: toda a multidão vai estar me observando. Eu vou chegar por trás, bem devagarzinho, bem de mansinho, e vou e toco em Jesus. Ele nem vai perceber de que eu toquei. Isso era o que a mulher pensava: se tão somente eu tocar nas suas vestes, ficarei curada. Meu querido, aqui nós temos uma grande lição. Muitas vezes aquilo que você planeja nem sempre é o que Deus planejou na sua vida. Às vezes vocês fazem planos, nós fazemos planos, e esses planos são frustrados. Porque eu não coloquei nas mãos de Deus o meu plano. Não sei se também esses planos fazem parte dos planos de Deus. O certo é, ela pensou isso. Mas olha o que aconteceu. Depois disso, ela foi e tocou nas vestes. Aí, versículo 29. Imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu mal. Que maravilha. Ela assim que tocou, ela foi curada. Poxa, que poder tem o vestido de Jesus, não é verdade? Não era o poder do vestido. Não era o poder da roupa de Jesus. E Jesus, quando percebeu que tinha saído o poder do seu corpo, ele olha para trás e pergunta assim: quem me tocou? Que pergunta? Os discípulos perguntaram: mestre, que pergunta? Se fosse hoje, iria dizer: mestre, que pergunta boba, que pergunta besta. Como é que o Senhor me pergunta quem tocou, desde que toda a multidão está te tocando, te apertando, te amassando? E você pergunta quem tocou? Meus queridos, os discípulos não entenderam a pergunta de Jesus. E com certeza nós não somos diferentes. Jesus estava dizendo assim: ó, quem tinha fé o suficiente e me tocou? Ah, pastor, então você quer dizer que todo o restante da multidão não tinha fé? Não o suficiente para ser transformado. Não o suficiente para ser curado. Não o suficiente para ser abençoados. Você sabe o que é fé? Querido, eu nasci no bairro de Pernambués.
Toda a minha vida, minha infância, foi vivida no bairro de Pernambués. Existe a Jardim Nova Brasília, a rua, existe um terreiro, e sempre que eu passava para ir para a escola, estudei muito no colégio Kleber Pacheco. E quando eu ia para a escola, uma plaquinha do Largo do Terreiro me chamava a atenção. E quando eu passava, tinha escrito no terreiro assim: fé é tudo em que se crê. E eu ficava analisando, será que é verdade? É tudo que a gente crê é fé? Então eu creio que vai chover agora. Vai cair a chuva. Eu creio que coronavírus agora vai cessar. E vai cessar o coronavírus? Eu creio que isso aqui vai cair. Meus queridos, fé não é tudo que se crê. Não é crer em tudo que é fé. Fé é crer na pessoa certa. Isso é fé. Fé é crer na pessoa certa. Por mais que você não saiba o que vai acontecer, mas a pessoa certa vai fazer acontecer. Quando eu tenho fé, eu creio que vai acontecer. Deus, Ele honra aqueles que têm fé. A esperança, ela parte a partir da fé. Se eu tenho fé, eu vou criando esperança até um dia que Deus realiza aquele meu desejo, aquela minha bênção, e Deus me traz baseado na minha fé. Existe uma frase dessas que a gente vê na internet, que eu achei muito interessante, e a frase diz assim: fé é primeiro você colocar o pé e depois Deus colocar o piso. Ou seja, fé é você caminhar sem ver o piso. Fé é você marchar, mesmo sem ver o mar se abrir. Fé é você se preparar. Imagina só, se eu pedisse a Deus: Deus, por favor, me dá um celular. E aí Deus me desse um celular. Aqui está o celular, Rosivaldo. E eu não levantasse a minha mão. Eu iria ganhar o celular? É claro que não. Então, fé é quando você acredita, você tem certeza de que Deus vai fazer o milagre. E você se prepara para receber esse milagre. Não basta apenas eu ficar na minha rede em casa, na minha cama, e dizer: ó Senhor, eu preciso de um emprego. E nem sequer distribuir currículos, nem sequer sair de casa buscando um emprego. Meus queridos, a fé dessa mulher, ela conseguiu, através da sua fé, aquilo que ela não tinha planejado. Depois que ela toca em Jesus, através da fé, e Jesus pergunta: quem me tocou? Ela começa a se tremer e fala para Jesus: fui eu, Senhor, eu que toquei. Agora começa o diálogo. A mulher não tinha planejado falar com Jesus, mas estava acontecendo agora um diálogo entre a mulher e entre o Rei do Universo. E Jesus disse: filha, versículo 34, vá, porque o meu vestido te curou. Foi assim que ele disse? Vá, porque o meu poder te curou. Não, meus queridos. Ele disse: filha, vá, porque a tua fé te curou. Percebeu que nós temos em nossas mãos? Não o poder da cura, mas quando eu tenho fé, eu facilito com que Deus age na minha vida. Se eu acredito nele, Ele vai fazer maravilha na minha vida. Se eu tenho esperança nele, Ele vai realizar, porque eu acredito nele. Porque eu tenho fé nele. A mulher não tinha planejado, meus queridos, falar com Jesus. Não tinha planejado estar frente a frente com o Rei do Universo. Ela queria apenas tocar de longe e sair. Mas todos aqueles que têm um encontro com Jesus, normalmente é um encontro marcante. E a mulher agora estava conversando com Jesus, estava falando com Jesus, e Jesus te fala as palavras mais lindas que a Bíblia pode revelar: vá, porque a tua fé te salvou. O interessante é que toda aquela multidão, ninguém saiu curado. Naquela multidão ninguém foi abençoado, somente essa mulher. A mulher indigna, a mulher que não tinha como viver na cidade, porque ela não podia tocar em ninguém. A mulher que não tinha ninguém foi a única a ser curada. Meus queridos, vitalize a esperança.
Por mais que a minha situação seja degradante como a da mulher, se eu tenho fé, Deus vai me honrar. Fé, esperança. É isso que faz do ser humano vitorioso. Porque Deus, Ele vai honrar a tua fé. Ele vai honrar a sua esperança. 3 passos. Primeiro passo para ter a vitória, ouvir falar de Jesus. Segundo passo, ir ao encontro de Jesus. Terceiro passo, tocar nas suas vestes. Meu querido, aconteceu algo interessante com o meu filho. Assim que eu recebi um chamado para fazer teologia na Bolívia, nós compramos as passagens. E aí aconteceu algo interessante. Meu filho acordou com um furúnculo na perna, na sua batata. A gente já tinha, faltava 9 dias para a viagem. Eu levei ele ao posto médico, a enfermeira foi, apertou, espremeu e disse: pode ir para sua casa. Voltei para casa, no dia seguinte estava inchado, estava verde, estava quente. Eu levei, nessa época eu morava em Vila de Abrantes, levei meu filho para o Hospital Minão de Farias, de Lauro de Freitas. Chegando lá, ele teve que ficar internado. Foram feitos vários exames e o médico não sabia o que estava acontecendo, mas estava cada dia mais feio, mais verde, mais quente. Durante o dia, minha esposa ficava cuidando dele no hospital, acompanhando, e eu ficava à noite. Então passaram-se 8 dias. Era uma quinta-feira. Na sexta-feira nós tínhamos que viajar para a Bolívia, passagem comprada, tudo preparado. E quando chegou na quinta-feira, eu fui para o hospital para que minha esposa saísse e eu ficasse mais uma vez passando a noite com meu filho. Aí quando cheguei, minha esposa disse assim: filho, amanhã pela manhã eles irão fazer a cirurgia na perna do nosso filho, Miquel. Eu disse: ok, mas vamos orar porque Deus, Ele tem poder. Ela saiu, eu fiquei. Nesse quarto tinha três famílias, no caso, eu com meu filho, mais 2 senhoras, cada um com seus filhos. Interessante que quando as luzes se apagaram, eu percebi uma mulher que rosnava como leão. Rosnava e dizia assim: vocês não irão sair daqui assim. Eu vou dar uma facada em você e seu filho. Dizia para mim: eu vou dar uma facada em você e seu filho. Eu vou pular o muro e ninguém vai conseguir me pegar. Durante toda a noite, meus queridos, essa mulher que estava possessa, ela repetia essas palavras: queria me dar facada em mim e meu filho. Do nada não, sabemos que é a ação do inimigo. Mas eu tinha que orar agora pelo meu filho e por nossa segurança. Aí depois entrou o diretor do hospital, me procurou e disse: olha, amanhã pela manhã nós iremos fazer uma cirurgia na perna do seu filho. Eu disse: ok. Minha esposa me falou: não, mas só que você não sabe qual é a cirurgia. Nós iremos amputar a perna do seu filho. Nesse momento as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. E então eu falei para ele, disse: olha, nós cremos em um Deus que não vai permitir que isso aconteça. Ele disse: ok, você tem a sua crença, não tem nenhum problema, mas amanhã, 8 da manhã, nós estaremos aqui. E assim foi. No dia seguinte, 8 da manhã, chegou um médico, olhou perto do meu filho, saiu. Aí veio o segundo médico, olhou e saiu. Eu estava tão cansado de ter passado a noite orando, sem dormir, orando para que Deus nos protegesse da facada da mulher e para que Deus curasse a perna do meu filho, que não percebi o que estava acontecendo na perna do meu filho. E depois veio o diretor do hospital, mais 2 médicos, e falou o seguinte: pai, olha o que aconteceu na perna do seu filho. E quando eu fui olhar a perna do meu filho, não estava mais quente, não estava verde, e ela estava totalmente curada. Estava sã. Ele disse: pai, você crê em milagres? Eu disse: sim. A perna do seu filho foi curada. Houve aqui um milagre. Vem aqui que eu vou te dar alta agora. Então me levou. Eu saí levando meu filho, porque antes ele não andava mais. Agora ele saiu caminhando comigo.
fomos na sala do diretor, ele prescreveu o medicamento e disse, olha, se apenas por se acaso voltar, mas ele está curado. Aqui está o medicamento, você pode ir embora. E olhou nos meus olhos e falou assim, vá porque você tem uma missão. O médico não sabia que estava indo para a Bolívia estudar teologia, mas ele disse, vá porque você tem uma missão. Meus queridos, Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Eu não perdi a esperança de que Deus iria curar a perna do meu filho. E assim ele fez, ele curou. No último instante, algumas pessoas falam assim, é melhor que você venda as passagens, é melhor que você cancele esse voo, que não vai dar certo. Está amarrado em nome de Jesus, porque quando Deus nos chama, Ele paga a conta, Ele garante. E Deus assim fez. Ele nos chamou. E na mesma sexta-feira, meu filho recebeu alta pela manhã. À noite estávamos viajando para a Bolívia. Amém? Os queridos, Deus é fiel. Vitalize a esperança. Quando eu tenho fé, eu tenho que espalhar a fé, espalhar a esperança. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, meus queridos, todos os dias escute a palavra de Deus, escute a voz de Deus, leia a sua Bíblia, faça o seu culto doméstico, vitalize a esperança, porque existem pessoas que necessitam de esperança. Eu queria, nesse momento, fazer uma oração. Não sei se estou falando para alguém que, quem sabe, já não tem mais esperança nessa vida. Quem sabe não tem mais motivos para viver. Eu queria te dizer nessa manhã que vale a pena crer em Deus. Vale a pena exercitar sua fé, porque através da fé Deus realiza milagres. Agora a minha parte é somente crer para que Deus realize milagre. Nós iremos ouvir um louvor especial. Enquanto Elete canta, eu queria que você falasse com Deus aí, porque você já ouviu falar nele. Vá ao encontro dele e toque com fé nas vestes de Jesus. Bem ao longe vi a multidão que seguia Jesus de Nazaré. Pude perceber em meu coração o desejo de tocá-lo pela fé. Tanto tempo faz, tudo já gastei, me restou somente crer. Basta tão somente eu lhe tocar, deste mal sarada eu serei. Me toque na orla do teu manto, faz um milagre acontecer. Um toque de fé cessou o meu pranto, me vi transportar do seu poder. Toque na orla do teu manto e a minha vida transportou. E o maior milagre foi ouvir: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Bem ao longe vi a multidão que seguia Jesus de Nazaré. Pude perceber em meu coração o desejo de tocá-lo pela fé. Tanto tempo faz, tudo já gastei, me restou somente crer. Basta tão somente eu lhe tocar, deste mal sarada eu serei. Toque na orla do teu manto, faz um milagre acontecer. Um toque de fé
poder, um toque na orla do teu manto, e a minha vida transformou. E o maior milagre foi ouvir: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Faz um milagre acontecer, um toque de fé cessou o meu pranto, me vi transportar do seu poder, um toque na orla do teu manto, e a minha vida transformou. E o maior milagre foi ouvir: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Amém. Louvado seja nosso Deus. Que mensagem maravilhosa desse louvor. Com certeza você já ouviu falar de Jesus. E nesse momento você já foi ao encontro de Jesus. Agora o mais importante é tocar com fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E já que você tocou com fé, eu queria orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos dá esperança. Obrigado porque o Senhor revitaliza a nossa fé. Independente, ó Deus, da situação que vivemos, independente se somos dignos ou não, o Senhor sempre está disposto a revitalizar a nossa fé. Obrigado, querido Pai, porque as pessoas que nos ouviram nessa manhã, a mensagem que o Senhor preparou, elas entenderam de que é necessário ter fé para que as esperanças elas mantenham a chama viva. Obrigado porque o Senhor curou a perna do meu filho. Obrigado porque o Senhor curou também essa mulher do fluxo de sangue. Obrigado porque o Senhor já curou várias pessoas que estão nos assistindo. E ainda irá curar, irá abençoar. Porque eu não sei, ó Deus, qual é a necessidade das pessoas que nos ouvem nessa manhã. Mas o Senhor conhece, já sabe, já está visitando cada uma delas. Atende, ó Deus, a necessidade de cada um segundo a tua vontade. Que seja feito somente, ó Deus, da forma que o Senhor quer. Porque é a melhor forma, a nossa forma não. A mulher, ela pensou em apenas tocar nas vestes. Ela não podia falar com o Senhor. Mas o Senhor proporcionou um momento gostoso em que ela estava conversando com o Senhor. Ó Deus, nós queremos que o Senhor nos proteja dessa pandemia. Que o Senhor cure as pessoas nessa pandemia. Mas faça, ó Deus, como o Senhor achar melhor. Porque com certeza o Seu agir é muito mais do que aquilo que nós pensamos. O Seu agir é muito mais do que aquilo que nós queremos. Então, ó Deus, eu coloco nas Tuas mãos a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, para que o Senhor realize milagres. Eu não sei qual é o milagre, mas o Senhor sabe o milagre que vai agir na vida de cada pessoa. Permanece conosco. Revitaliza a nossa fé. É o que nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.